Então, uma ocasião especial, a gente preparou um discurso. Então, vou ler, doutor Eduardo. Aproveitando que o senhor está aqui, o senhor é o nosso homenageado. Então, prezado doutor Eduardo, paridade e estimados colegas, coube a minha tarefa de elaborar alguns dizeres, nesse momento, ao nosso distinto homenageado e patrono, mas como diferente dele, não me foi dado o dom da palavra, eu prometo ser breve. Estamos aqui reunidos a fim de celebrar a formação da nossa Associação Atlética Acadêmica, de nossa faculdade. Essa realização teve início no ano passado, quando, devido aos esforços dos membros do Diretório Acadêmico Garcia do Prado, conseguimos enviar a maior delegação da PUC-RS a uma edição do Internet Sul. Apesar disso, éramos uma pequena delegação, e talvez a menor, em comparação à das outras faculdades. Mesmo assim, mostramos toda a nossa força diante das imensas falanges que compunham as outras universidades, assim como outrora Leônidas e seus 300 guerreiros enfrentaram o interminável exército do rei Xerxes. Inspirados nesse feito, e por que não dizer na organização de nossos adversários, decidimos que era chegada a hora de formarmos nossa própria Associação Atlética Acadêmica, a fim de gerenciar e expandir nossas fileiras para os intermédios futuros. Com este propósito, começamos o processo de criação com um símbolo, o que não foi uma tarefa muito difícil, afinal, que figura melhor que um soldado espartano poderia representar a determinação e a doação dos alunos de nossa faculdade. E com o talento artístico de Rafael Farioli e seu neto, chegamos ao esboço de um símbolo digno de nossas aspirações. Elaborada esta etapa, esbarramos em um grande problema. Como vamos chamar nossa associação? Afinal de contas, todas as outras universidades batizaram suas associações com nomes de impacto, seja com datas históricas, seja homenageando personalidades ou figuras folclóricas. Precisávamos achar uma solução, mas não podia ser qualquer coisa. Tínhamos que batizar nossa associação atlética com um nome que tivesse as seguintes características: tinha que ser original, causar impacto, nos inspirar, mostrar força e principalmente fazer parte do nosso dia a dia. Colocado desta forma, a tarefa ficou mais fácil e chegamos à sigla, UDEP, União Desportiva Eduardo Farioli. Apesar dessa explanação, o senhor me perguntou, doutor Eduardo, por que eu fui o escolhido se já não sou mais professor da faculdade? Eu poderia ficar a noite inteira enumerando motivos, mas vou delinear de forma mais sucinta. Todos aqui presentes, que já participam da rotina do Hospital São Lucas, entram em contato todos os dias com professores, ex-professores e médicos. Entretanto, dentro deste grupo de profissionais, existe uma minoria de pessoas que, devido à sua natureza tão rara e especial, nos cativam de uma forma tão intensa que independe da quantidade de tempo que passamos com elas. E, doutor Eduardo, posso dizer, em nome de todos aqueles que já estiveram na neurocirurgia, que o senhor é o melhor exemplo disso. No momento em que entramos em contato contigo, não há como deixar de se deslumbrar com a pessoa que tu és. Este ser que junta em uma mesma persona a classe e a elegância de um lord inglês, a acessibilidade daqueles dispostos sempre a aprender, um carisma nato e a sensibilidade digna dos grandes poetas. Isso sem entrar no mérito do teu vasto conhecimento médico. Com isso pergunto, quem não gostaria de ser Eduardo Paglioli? Quem melhor para representar tudo aquilo
que aspiramos como médicos e cidadãos. E neste momento em que fundamos esta Associação Atlética Acadêmica em tua homenagem, não só damos-nos o nobre direito de fazer parte de uma pequena parcela da tua história pessoal, como também deixamos exposto aquilo que Saint-Exupéry eternizou em uma frase: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Sendo assim, acreditamos que a União Desportiva Eduardo Parioli não só é uma celebração à tua pessoa, mas também um legado que deixamos àqueles que ainda não o conhecem e aos futuros alunos dessa faculdade. Vocês encomendaram o doutor Danete para cuidar do meu coração? Não é assim? Então, olha só, vou contar uma história para vocês assim. Aí eu estava na televisão, no programa do Lino Bron, que foi meu aluno também, aquele velhinho, sobre esse assunto de bronquiatalgia, as coisas desse tipo assim. E ele perguntou por que às vezes essa cirurgia de coluna é mal falada, as pessoas não ficam bem e tal. E eu fui enumerando uma porção de coisas do diagnóstico e como é que se conseguia chegar num resultado que não depreciasse o procedimento, não é? E tive a ideia maluca de acrescentar umas coisas todas técnicas que eu tinha falado, que os meus doentes privados iam melhor que os meus doentes do SUS. Na televisão, não pode a tecla, né? Já vê que eu tenho um pedaço que é uma tecla que não funciona. Aí ele, mas como, mestre? Como é que pode ser uma coisa? Não, faço tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Você sabe que não tem diferença entre o doente do nono e o do sexto andar, que passaram comigo sabe. Mas o resultado é diferente. O senhor vai ter que explicar, digo que não vai dar tempo, porque isso tem que vir de longe, essa explicação. E aqui eu sei que tem tempo limitado, e não vai dar para mim explicar isso, já vou outra vez. Aí ele, de repente, ele disse assim, lá da direção, da televisão, disseram que o senhor tem o tempo que o senhor quiser. Eu fiquei bem contente, não fiquei muito assustado. Então eu vou falar, porque devem ter jovens que estão me ouvindo, crianças até, e isso vai servir como uma mensagem. Como é isso? Então, assim, para mim começar esse assunto, eu tenho que começar lá naquele problema que teve da maçã, lá com Adão e Eva. Não é? Porque lá Deus disse assim, de hoje em diante ganharás teu pão com o suor do teu rosto. Não foi? Aquele negócio do Adão, lá com a Eva. Eu não ganho meu pão com o suor do meu rosto, eu até pagaria para fazer aquilo que ainda me paga. Eu acho que isso é a chave dessa coisa toda que surgiu em mim, e é uma coisa, uma pontaria, benevolente, sem limites, mas uma coisa que eu levar, eu não vou deixar na mão, vou levar, vou botar tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a pessoa gosta do que faz, pessoa desde pequena, como vocês fizeram também, porque estão aqui já nessa posição, escolheram alguma coisa prazerosa. Não tem nada mais prazeroso do que aquilo que eu falei da medicina para vocês, não é? A gente tirar uma pessoa de uma situação muito ruim e transformar aquilo em uma alegria de viver, não é? Então, se a pessoa conseguir um lugar ao sol, se ela conseguir trabalhar com prazer na vida, em vez de ela estar pedindo um atestadinho para não ir no lugar chato que é o trabalho e ter como desculpa a sua longevidade e não ficou, nunca mais vai ficar bom, porque aquilo é um bom motivo para não ter que ir no lugar enjoado, não é? Enquanto que o outro ama o que faz, mas ele não está servindo, né?
Vai lá, que é o aluno, está na PUC, né? Por quê? Porque gosta do que faz. Então a chave é isso. A pessoa tem que procurar fazer o que gosta e procurar descobrir o que é mais bonito, mesmo dentro da medicina, que eu acho que deve ser todo indo para meu cirurgia. Não, mas é assim, tudo é muito bonito. Por quê? Porque tudo é muito complexo, não é? E porque a gente sempre tem aquela curiosidade de descobrir o que está acontecendo naquele ser ali que pode estar sofrendo, mais ou menos, mas que é um trabalho muito lindo, o trabalho da medicina. Então, essas pessoas vão se distrair no seu afazer cotidiano e vão superar melhor aquelas coisas do incômodo das costas ocasionadas pela cirurgia ou pelo sucesso parcial do procedimento. Isso eu acho que é a base. Segundo, que eu diria para vocês assim, façam um pouco mais do que o necessário. Um pouco mais. Não precisa ser muito mais, um pouco mais. As pessoas têm a mania de querer fazer um pouco menos do que o encomendado. Um pouco mais só já chega. Logo se destaca, não é? Então eu acho assim que embora a gente esteja atravessando uma fase em que a freira que cuida de uma creche tem 50 criancinhas pequenas, nenhuma delas tem pai. Então, esse é mais ou menos uma síntese do nosso país, dos problemas que a gente vai enfrentar, porque isso, assim, graves, dificuldades financeiras. O doutor meu clínico ganha 70 pila por mês do ambulatório que ele atende, mas sempre vai haver um ressarcimento adequado e um grande prazer quando aquela criatura que você salvaram a vida, ela abre a porta e enche os olhos de lágrimas, né? E isso aí só a medicina. Tempos atrás, alguém conhece o Dr. Ney Zambuja? Dr. Ney Zambuja, morreu o pai dele. E ele é muito assustado com coisas, né? Então eu até ajudio bastante dele, faço tipo uma psiquiatria de assustos, né? E o Dr. Ney então queria desistir da neurocirurgia porque ele queria ficar um fim de semana mais prolongado na fazenda e coisa. E aí quando eu falei para ele que ele fizesse uma outra coisa, não era ginecologia, né? E ele viu que era muito mais interessante fazer o que é mais difícil, não é? Não tem muita graça a pessoa se aposentar, por exemplo, e não tem que estar desvendando mistérios. Não é só pegar um cestinho no supermercado. O bonito da vida é o desafio. O bonito da vida é o desafio. E o risco e o perigoso é a melhor coisa que tem na vida. Então, às vezes eu ligo para o Dr. Ney, às vezes eu curo ele dessa coisa, de assustado com as coisas, e digo assim, aconteceu um negócio muito desagradável lá no hospital. O que foi? Digo, eu não vou te dar notícia hoje para você não perder o sono. Então, um outro conselho que eu dou para vocês, a minha vida foi melhor, está sendo ainda, porque esse negócio de ter medo é muito chato. Tá? Então fica com medo disso, fica com medo daquilo, e a pessoa é uma restrição, não é? Da vida que não vale a pena. Fazer o que gosta, procurar um patamar profissional prazeroso, fazer um pouco mais do que obrigação, sempre levantar peso. Napoleão Bonaparte dizia assim: o homem deve dormir 2 horas. Quem foi a Paris sabe como aquele homem foi importante, né? Embora guerreiro e sanguinário.
A mulher deve dormir 4, vê como ele era machista. É. E o idiota deve dormir 8. Né? Então, é uma função de coisas, assim, aquele ânimo de acordar de manhã e de uma vez, não é? Porque não tem nada de estar lá falando contigo, não tem por que eu tive que andar falando contigo, dando aula para vocês lá, porque não tem nada a ver com disciplina, não é? E ainda depois, sabe o que acontece? Eles ainda vão comer um sanduíche às minhas custas. Não é mesmo? Então é muito bonita a vida, né? O padre, sempre imagino assim que um padre, não sei se é porque sempre os demônios andam pela cabeça da gente, sempre acham que ser padre é muito ruim, né? E o irmão Elton Clemente, um irmão aos 80 anos, recebeu uma grande distinção, um prêmio Érico Veríssimo de Literatura. Um irmão marista desses assim, bem idoso, 80 anos. Então a festa foi assim, ele terminou o discurso dele e disse assim: "E vivere perché la vita è bella, e vivere sempre più." Não é? Então, esse homem não tinha, com certeza, essas benesses mundanas que nos assaltam, né? Ele era um recluso, eu sei que vivia sem ar-condicionado, inclusive, e tal, mas ele gostava do que fazia. Então, esse é que dá o verdadeiro tom na vida, é gostar do que faz, né? Gostar de quem ama, e se não ama mais, troca. E por isso que eu acho que esse negócio que a pessoa tem que jurar no casamento, que vai ser eterno, isso é uma coisa bem errada. Muito obrigado. Aê!